Hello, business people, how are you doing? I hope you're doing great. I'm a teacher and host of our podcast, Bruno Aguiar. It's an immense pleasure to have you here in our podcast, Business English do Básico ao Avançado, podcast que você aprende Business English do Básico ao Avançado numa ordem cronológica, lógica, fácil e prática para você crescer na sua carreira. Hoje, então, seguindo a nossa minissérie sobre o PS Simple, falaremos sobre como reportar uma business travel ou bem como reportar a sua vacation, né? Como falar sobre a sua vacation, o que você fez, o que você deixou de fazer e etc. Maravilha? So without further ado, let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Como vai funcionar o nosso episódio então? Hoje nós começaremos com um vídeo onde você vai ver um report, um resumo de uma viagem, tá? Com o Rob e com a Jenny. Inclusive, acredito que eu já tenha passado algum episódio, né? Com esses dois atores aqui, para que você veja ali como o passado é utilizado, né? Durante um report. Um relatório meio que informal, alright? E depois, então, eu trarei um textinho para você de um relatório mais formal de uma viagem. E, obviamente, você sabe que aqui no nosso podcast é cultural, já faz parte da nossa filosofia, da nossa cultura, em ter momentos de prática, né? Não é só ficar escutando e anotando. Aqui a gente traz o contexto para você ver como a coisa realmente é utilizada na prática. Se você está chegando aqui hoje, possivelmente você não sabe disso, mas se você já é um ouvinte assíduo, você já sabe disso, né? A nossa metodologia, a metodologia Teacher Bruno Aguiar, ela possui 3 pilares. O primeiro pilar é a confiança, né? Então nós temos ali a modulação, uma série de atividades para que nós modulemos os nossos ambientes internos para estudar e externos para praticar, que é inclusive, né, o que nós sempre ressaltamos nas nossas aulas em grupo, né, seja na Beyond Business Conversation Club ou nas nossas aulas em grupo, né, a gente sempre tem um ambiente empático, amigável, onde um contribui para o crescimento do outro. Então é super muito legal ter, né, saber que a gente não só tem a confiança como nosso primeiro pilar, né, da nossa metodologia, mas que a gente emprega ela de fato. O segundo pilar da nossa metodologia é o que eu chamo de autogerenciamento de alta performance. Eu tenho ali um método, né, um passo a passo para que você consiga se planejar, né, se desenvolver pessoalmente, planejar a sua rotina, planejar as suas atividades, para que você encaixe o inglês nessas atividades e na sua rotina, tá legal? Então é o autogerenciamento de alta performance. Então, você deve ter percebido já que o primeiro pilar e o segundo pilar, eles não falam sobre o aprendizado de inglês. Eles falam muito mais sobre um aspecto emocional, o segundo sobre um aspecto organizacional, pessoal, de desenvolvimento, e agora sim o terceiro pilar, que é o ciclo do aprendizado efetivo, agora sim ele concerne somente e exclusivamente o aprendizado, que é o que nós chamamos de ciclo do aprendizado efetivo, é o CAI, né, o famoso CAI. E o CAI, ele é um espiralzinho assim, sabe? Por que eu falo que é um espiralzinho? Porque é um ciclo, né? Você fecha um ciclo e abre outro ciclo. Fecha um ciclo e abre outro ciclo. E eu costumo dizer que se você fizer vários ciclos, você vai crescendo. É um espiralzinho assim de crescimento, sabe? Você vai ter uma curva de aprendizado e vai crescer com certeza absoluta. E o CAI, ele tem 3 passos, que é a captação, a prática e é o que eu chamo de fixação ou absorção. Se você é um ouvinte assíduo, você já deve ter percebido que os nossos episódios, eles sempre têm um momento de captação, onde eu explico um pouquinho mais na teoria o que é ou como a tal coisa funciona, né? E depois a gente tem um momento de prática, onde eu trago o contexto para você, seja em áudio, seja em texto, às vezes em áudio, às vezes em texto também, tá legal? E aí depois, então, do momento de prática, eu sempre passo para você uma oportunidade para que você fixe ou para que você absorva, não, para que você revise, né, faça a fixação desse conteúdo, que é escrevendo o seu parágrafo, fazendo um vídeo sobre você, sobre a sua rotina, né? Não sei se você faz, espero que sim, porque como eu disse lá no nosso primeiro episódio, né, e que como eu sempre digo aqui para você, isso aqui, o nosso podcast, né? É um podcast para você aprender Business English do básico ao avançado, na ordem cronológica, lógica, fácil e prática. Mas, como você já sabe, não adianta de nada só ficar escutando, tá legal? Feito esse disclaimer, assim que nós finalizarmos esse episódio, você vai ter a oportunidade de colocar em prática, de fazer a fixação do conteúdo que você
vai aprender aqui conosco. Maravilha? Lembre-se que isso aqui é um podcast, você pode escutar esse vídeo ou esse áudio quantas vezes você quiser, então pause, volte quantas vezes for necessário para que você entenda. So, here we go. I'm gonna play the first video to you. Listen up, pay attention to the first video e depois eu volto aqui para explicar, né, sentença por sentença desse videozinho aí. My name's Jenny Zielinski. I live and work in New York. Really? I'm the assistant editor of a magazine called New York 24/7. A few months ago, I visited our office in London to learn more about the company. Daniel? How nice to meet you. I met the manager, At last. Daniel O'Connor. Would you like something to drink? Tea, coffee, water? I had lots of meetings with him, of course, and a working dinner on my birthday. Would you like to go somewhere else? But I spent more time with Rob Walker. He's one of the writers on the London magazine. Double espresso. Oh, wow. We had coffees together. No problem. We went sightseeing. Hey, let's go inside the Tate Modern now. So, what do you think? I even helped Rob buy a shirt. Okay, He was fun to be with. great. I liked him a lot. Cool. I think he liked me too. Rob isn't the most punctual person in the world, but he is a great writer. We invited him to work for the New York magazine for a month, and he agreed. See you in New York. So now Rob's coming to New York. I know he's really excited about it. It's going to be great to see him again. Você acabou de escutar e ou assistir a Jenny Zielinski falando sobre a sua viagem para London, a sua business trip to London. E aí ela falou um pouquinho, né, que lá em Londres ela met the manager, ela falou assim, ó, I met the manager, ou seja, eu encontrei com o gerente, né, e ela diz, I had lots of meetings with him, tive várias reuniões com ele, né, and a working dinner, e um jantar a trabalho no aniversário dela. Mas aí ela fala que I spent more time with Rob Walker. Eu passei mais tempo. O verbo spend pode significar gastar ou passar tempo, né? Então ela gastou mais tempo ou passou mais tempo com Rob Walker, né? E ela falou, we had coffees together, we went sightseeing, tomamos café juntos, fizemos tour, né? Sightseeing é uma palavra utilizada para dizer, fizemos tour, né? Um tour pela cidade. Sight é visão, see é o verbo ver. Então, seria algo como caminhando e conhecendo a cidade, né? Sightseeing. E ela falou, I even helped Rob buy a shirt. Eu ajudei, inclusive, o Rob comprar uma camisa, alright? E ela falou, I liked him a lot, eu gostei bastante dele, and I think he liked me too. Opa, aí já tem um interesse meio que pessoal, né? Enfim, e aí depois ela finaliza o videozinho falando assim, ó, nós convidamos ele, we invited him to work for New York Magazine for a month. Nós convidamos ele para trabalhar para a revista em Nova York por um mês. Como ela foi para Londres, ela convidou ele para vir para New York, né? Já que ela é de New York. And he agreed. E ele concordou. Um report bem simplesinho, né? Como você viu ali, utilizando frases afirmativas no passado, né? E você pode fazer o mesmo, né? Falando sobre a sua viagem, seja a trabalho ou seja a sua vacation, right? Agora então nós entraremos na segunda parte do nosso episódio, onde eu vou ler para você, né? Um report on a sales trip. Então eu vou ler para você um report on a sales trip, um relatório de uma viagem, alright? Que mais uma vez utiliza bastante verbo no passado, bastante verbos no passado, e obviamente que vamos utilizar esses dois exemplos aqui para preparar o nosso report sobre a nossa viagem. Então a pessoa fala assim, ó, Last December
I visited our major customer from a big department store in South Korea. I arrived in Seoul on Monday, 5th December. The next day, I met Mr. Kyung Lee in Seoul. On 7th December, I made a presentation to Mrs. Lee's sales staff on our product and advised them how to display the products. Como mostrar os produtos. The following day, o dia seguinte, I went to Busan, que é uma cidade, and our agent introduced me to Mrs. Lee, the chief buyer of a new department store in the city. She asked me to send her 500 brochures. I gave her some samples of our products. Samples, que nesse caso são demonstrações, demonstrativos, né? Enfim. I flew back to head office in Paris on 9th December. Então eu voei de volta, né? Então eu voltei para Paris on 9th December. I flew back. Então aqui a gente teve os verbos arrived, met, made, advised, went, introduced, gave and flew. Verbos bem simples para você utilizar aí no seu report on sales trip. E aí a pergunta que fica agora é: What did you do on your last vacation? Where did you go on your last business trip? Tell me about your last business trip. Tell me about your last vacation. Did you see lots of customers? Did you visit your family? Did you visit relatives? How many days did you travel? How long did you stay in Paris? How long did you stay in New York? How long did you stay in this city? Did you have a lot of fun? Who did you travel with? Who did you travel with? Com quem você viajou? Who did you travel with? How did you go? You went by airplane, by car, by boat? When did you return? Was it nice? Did you have any problems? No, you didn't have any problems. How much money did you invest? Did you see a lot of attractions? What attractions, what sightseeings did you see in this city, in your travel? How many customers did you visit? Tá vendo? Eu coloquei aqui várias perguntas para você. Fiz várias perguntas. Para quê? Para que você comece a se atentar e quando um contexto desse surge, você tem que estar preparado, cara. Você tem que estar preparado para qualquer pergunta. E aquilo que eu falei para você no episódio anterior é uma verdade aqui também. Você tem sempre que se perguntar, poxa, o que o meu ouvinte vai querer saber? Qual que é a curiosidade que eu posso contar para ele? Será que ele vai saber onde eu quis ir, com quem eu fui, de que forma, quanto eu gastei, quantos dias eu fiquei, etc. Para que você comece a se adiantar. Porque senão vai chegar na hora ali do speaking e vai ser tarde demais. Até você pensar em tudo isso, até você pensar em todos os verbos, até você lembrar de tudo que você fez, já era, velho. Já era. Antecipe-se. Antecipe-se. Alright? Hoje foi um episódio bem curtinho, bem tranquilo. Você pode utilizar, que você deve utilizar como base para fazer sua prática, mas ainda mais importante, para você fazer a fixação após isso, alright? Então escreva seu parágrafo, antecipe-se e responda essas perguntas que eu acabei de fazer para você. Sugiro que você grave um vídeo, grave um áudio, mande para um amigo, mande para uma amiga ou mande para mim lá no Instagram, @teacherbrunoaguiar. Eu vou te ajudar com certeza absoluta. E obviamente você também pode utilizar a inteligência artificial para isso hoje em dia, né? Inclusive, falando de inteligência artificial, agora no segundo semestre eu tenho um plano de fazer algumas masterclasses ao vivo no meu canal do YouTube, né? Coisa que eu já fiz anteriormente, né? Já fiz algumas séries de masterclasses. Durante essas masterclasses, pretendo, né, mostrar como eu utilizo a inteligência artificial, como a inteligência artificial pode ser utilizada para você praticar, aprender, fixar, enfim. Como é a minha inteligência artificial que eu disponibilizo para os meus alunos, enfim. Cara, vai ser incrível, uma série de masterclasses, sem dúvida nenhuma, vai agregar
muito ao seu aprendizado, alright? Fique ligado no @teacherbrunoaguiar. Lembrando que as inscrições para o nosso curso Business English Fluency estão abertas, né? Ainda não fecharam. Então essa é uma oportunidade de ouro para você falar e utilizar o Business English, o inglês, como uma ponte. Desenvolver-se pessoalmente, profissionalmente, colocando em prática então as suas soft skills, né? Communication, leadership, speaking, collaboration, critical thinking, problem solving, etc. So that's it for this episode. Thank you very much, and I'll see you in the next episode.